Novo filme de Alex Garland, pra mim, fez aí Ex Machina, que é um dos melhores filmes da década passada, e Man, que é talvez um dos piores filmes dessa década. Acho que a carreira dele foi caindo, será que dessa vez ele voltou à melhor forma? Uma equipe de jornalistas de guerra percorre o país registrando aí a intensidade e a violência que se espalha pelas ruas. A gente está falando aí de uma guerra civil nos Estados Unidos imerso em turbulências. Bom, Nathan, eu ainda não sei de fato o que você achou desse filme, porque nossos vídeos aqui são quase como chá revelação, né? A gente vai descobrindo no momento da gravação a opinião do outro ali, a gente vai discutindo. Mas aí eu fico feliz que temos Wagner Moura mais uma vez em um papel de destaque, em um filme que tá tendo bastante destaque lá fora. E eu já vou começar com aquela pergunta clássica. Me diga, o que você achou? Pois é, até porque Alex Garland, como eu comentei ali no começo, né, na introduçãozinha, pra mim tem uma carreira que foi ali uma montanha-russa pra baixo. Acho que é muito difícil ele chegar ao ponto do que ele teve ali em Man, que eu acho um filme atroz, assim, em vários aspectos. Vocês leem ali o comentário do Letterboxd, porque eu não quero ficar falando desse filme aqui. Ele aí que tava até meio desgostoso em continuar dirigindo filmes, não sabia se esse era o último filme dele, se não era. Enfim, fez aí, tá sendo um hit lá nos Estados Unidos, como o Eder comentou. E eu acho que ele tem coisas interessantes, outras coisas nem tanto. Eu, formado em jornalismo, fiquei ali bem tentado com muitas coisas. Vamos aos poucos. Então a gente tem esse filme aí que vai passar um pouco pelo fotojornalismo, pela ética das imagens, vai passar um pouco por, enfim, a desumanização que a gente tem em contexto de guerra. A gente tem esses três personagens que são estereótipos muito claros ali da profissão, né? Um cara que está ali muito entusiasmado pelo ofício que ele tem em registrar esses grandes momentos, uma que está traumatizada por imagens e coisas que ela já registrou ou teve que passar no passado. E essa moça ali que está entrando ali como curiosa, como uma jovem entusiasta, e ela vai ser essa pessoa que vai ter ao lado esses guias que vão apresentar o mundo para ela e, por consequência, ali para o espectador também. E para começar aqui, eu queria falar sobre a parte mais de desumanização, de insanidade que a gente tem aqui da guerra. A ética do jornalismo a gente deixa para um segundo momento. E aqui, com o risco de cair no que o Eder sempre fala aqui de papagaio de pirata, eu, obviamente, falando desses temas, tenho que citar aqui Apocalipse Now, né? Um grande filme, um dos meus filmes favoritos, porque pra mim eu vejo muito da estrutura aqui que a gente tem no filme em situações que a gente teria ali no filme do Coppola, né? Então, esse road movie, né, no caso do Apocalipse Now, que seria um river movie, né? A gente anda pelo rio e vai fazendo várias paradas, e aqui a gente vai andando por, enfim, aquela quilometragem toda até chegar em DC. A gente vai passando por várias dessas etapas e a cada parada a gente encontra uma situação que supostamente ali vai mostrar um pouco mais da desumanização desses personagens. No Apocalipse Now isso é muito ali arquitetadinho, tudo vai sendo colocado aos poucos. Eu acho que aqui a gente tem uma confusão, porque aqui a gente tem em um determinado momento uma situação que os personagens já não sabem mais para onde estão atirando, só sabem que estão atirando porque tem alguém atirando neles, que seria talvez uma fase mais tardia dessa desumanização completa, e mais para frente a gente vê ali uma camaradagem entre pessoas que estão invadindo ali de fato a Casa Branca, talvez numa sanidade muito mais clara do que a gente tinha. Enfim, o que eu quero dizer é que, assim, obviamente a gente tem diferenças entre esses dois filmes, mas um pequeno subtexto que a gente tem aqui no Guerra Civil é comentar também um pouco como essas personagens, né, vão ficando completamente sensibilizadas por toda a situação que acontece. Só que eu acho que o discurso, como a gente apresenta tudo isso, é uma confusão, porque a gente não tem uma gradação, a gente não tem ali esses momentos que tem um diálogo entre o que está acontecendo aos poucos, conforme a gente vai chegando nesse grande momento que a gente vai ter ali de encontro mais pra frente. Então, assim, toda vez que a gente tiver um filme de guerra que vai ali ter paradas, mostrando esses homens ali cada vez mais monstruosos, a comparação é inevitável, e aqui obviamente, eu acho que ele não chega aos pés do que a gente tem, por exemplo, no Apocalipse Now. Mas, como eu disse, é um filme bem diferente aqui. Eu queria lançar aqui uma percepção aqui do filme pro Eder cortar, enfim, antes de a gente continuar aqui o nosso debate, porque o que acontece, né? A gente vê que esse filme, muitas vezes, a gente tem situações bastante plásticas, né? Bastante contemplativas até, né? A gente vê que essa jornalista que tá começando ali na carreira tem várias situações, sei lá, tá andando no carro, brincando ali com a mão no vento, o vento vai batendo no rosto dela, tem cenas em que uma personagem tá deitada, por exemplo, num campo de flores. Isso que eu comentei, né, da gente não saber quem que é o inimigo, né? Tem uma cena, como eu mencionei aqui, que é muito explícita nisso, existe um diálogo, né? Que evoca muito o que acontece, por exemplo, numa cena ali de Apocalipse Now, que é talvez um pouco mais sutil. Aqui é tudo de forma muito explícita, né? Essa é uma outra característica aqui do filme. Muitos debates, né, éticos que ele quer trazer são jogados nos diálogos dos personagens, é tudo muito frontal. É um filme ali que é repleto de frases de impacto, né? Do tipo, uma personagem chegar e falar assim, eu nunca me senti
com tanto medo, mas ao mesmo tempo eu nunca me senti tão viva. E aí são várias dessas frases que depois ali são seguidas para um momento em que a gente só fica contemplando os personagens para deixar o peso daquela frase ali decantar pra gente. Então assim, são situações que vão inflando o filme aqui, tornando esse retrato que a gente tem, né, desses fotojornalistas ali, né, a dor e o encanto que eles têm pelo ofício ali de fazer nesse contexto de guerra, bastante romântico de certa forma, bastante panfletário. E antes de colocar um juízo de valor se eu gosto ou desgosto disso, eu queria, enfim, ouvir Éder, o que ele acha da situação, se isso é uma questão que de fato ali chama a atenção pra você. Bom, Nathan, eu sei que você tem um ódio mortal de Man, eu não assisti esse filme dele, então assim, fui de coração aberto porque eu gosto de Ex Machina e gosto também de Aniquilação. Então, ali eu fui muito curioso pra saber qual era o olhar dele pra falar sobre a violência na guerra. Uma coisa que me impressiona muito nesse filme, com certeza, é o orçamento dele, né? Esse filme ele foi gasto aí $50 milhões para ser feito, e quando a gente para analisar isso, comparando a outros filmes hoje que são realizados em Hollywood, isso é um orçamento bem baixo. Então ali eu sinto que ele consegue criar essa atmosfera de grandiosidade, né? Ele consegue trazer essa pompa, né, desses filmes mais evento, desses filmes de guerra, desses filmes com explosão, com vários VFX. Então assim, eu acho que em termos de direção, ele faz com maestria, né? Criar esse universo muito intenso, esse universo ali que o espectador ele fica preso na cadeira ali, né? É incrível aquilo que ele cria, né? A gente entende que, de fato, os Estados Unidos está passando por uma guerra. Mas, quando eu paro para analisar esse filme de forma narrativa, pra gente entender a mensagem que ele traz, eu acho que é um filme bastante repetitivo, né? O Nathan falou sobre essas frases de efeito. É engraçado que eu não tinha parado pra reparar nisso, mas o que me incomoda mais, de fato, é essa ideia de que o filme ele parece que ele fica numa situação muito plana, né? Ele traz essa ideia de que a guerra é ruim, a gente vê uma série de forma visual, pessoas sendo mortas das formas mais terríveis possíveis, né? Então a gente já sabe que a guerra é ruim, a gente sabe que um governo totalitarista é péssimo, a gente sabe que a xenofobia também mata. Mas e depois disso? Eu acho que nenhum filme é obrigado a nos trazer respostas, mas minimamente um filme ele precisa me indagar para que eu possa elaborar minhas próprias respostas. Eu acho que o filme nem isso faz. Então eu acho que ele começa num ponto e ele termina nesse mesmo ponto. O próprio Alex Garland deu algumas entrevistas dizendo que era um filme mais, entre aspas, né, neutro. É um filme que ele não tenta tomar partido nem de um lado nem de outro. Eu acho que em pleno 2024 a gente ainda criar essa ideia de neutralidade, eu acho que é ingênuo. Ele tem uma desculpa para trazer tentar construir essa ideia de neutralidade, porque ele usa jornalistas, né? Então, né, uma das bases, né, dos jornalistas, né, que hoje acho que o Nathan pode falar melhor que eu, porque eu não sou jornalista, mas eu acho que isso já caiu um pouco por terra, né? Sempre tentar trazer a neutralidade na notícia. Eles passam tanto pelos rebeldes, quanto por aquele exército ali que tá atrás do presidente também. Então ele tenta ali, naquela jornada, mostrar esses dois lados e dizer, olha, como a guerra é ruim. Eu acho que tem cenas muito interessantes, cenas muito afetivas, mas é isso. Ele não passa disso, pra mim, um filme bem dirigido. Vamos lá, Éder. Eu concordo com muito do que você disse, mas eu queria primeiro fazer um porém, porque eu acho que, enfim, essa estética super bonita, enfim, essa coisa que é mais rasa que você comenta, né, essa visão mais romântica que eu falei há pouco, eu acho que em certa medida faz sentido para um discurso que o Alex Garland está querendo colocar ali, né? Quando a gente está falando de desumanização, né, essa desumanização ela pode ser feita de várias formas, né? Como a gente estava falando, que guerra é essa? A gente não sabe mais quem que é o nosso inimigo, enfim, de debates que já foram feitos em vários filmes. Uma possibilidade é como a gente lida com as imagens de uma guerra, né? Quando a gente está ali, né, registrando esses momentos de dor, de violência e tudo mais, e aí a gente acompanha esses fotojornalistas ali lidando como se fosse qualquer coisa banal, a gente tem, de certa forma, uma desumanização ali, né? Porque eles já estão ali tão dessensibilizados por tudo que está acontecendo, que ali eles estão mais interessados em fazer um registro bonito, porque acho que até a ideia de câmera, né, tem um pouco disso, de arma, né? Quando a gente aponta uma câmera, quando a gente atira, né, a gente dá o clique da câmera para registrar um momento, tem ali uma conotação muito parecida com, por exemplo, uma arma de fogo, né? E aí a gente indo para uma camada um pouco mais afora, né? O filme por si só também captura esses personagens capturando, né? Então eu entrei muito numa pira de imagem, do que é a imagem aqui nesse filme. E se vocês forem lembrar, né, tem várias situações de destruição ali que são muito estéticas, né? Então, uma que me vem à cabeça com muita força é quando eles estão passando ali por uma floresta que tá pegando fogo e ali tá tudo em câmera lenta, né? Você vê as árvores queimando, uma música folk no fundo, os personagens olhando ali de uma forma
meio sóbria, mas também um pouco contemplativa de tudo. Tem uma outra situação também em câmera lenta, quando tem ali uns encapuzados, né, do governo, que são presos por esse levante aí rebelde, e eles vão passando na frente da protagonista ali, a menina sentada na frente de uma parede toda colorida, ela olha de longe, enfim, tem uma música também no fundo, e depois a gente tem uma cena de um cara ali executando eles quase como se fosse um Rambo. Então são cenas hiperestéticas que em primeiro momento até geram um certo choque, assim, como a gente tá tratando de um tema tão sóbrio e o filme tá lidando disso tudo com uma forma tão leve, de certa forma, né? E eu acho que isso dialoga muito com o que eu tava falando, né? Dessa desumanização dos personagens, né? Essa degradação é muito estética, então a gente passa por muitos espaços ali de pichação, de destruição, de bombardeio, e aquilo ali é tudo segundo plano para esses personagens, né? Tem até a cena que o próprio Wagner Moura comenta, né? Enfim, eles tentando dormir com os bombardeios correndo solto lá no fundo, e aí a gente tem uma câmera super bonita enquadrando esses foguetes para lá e para cá. Tem várias situações que eles param ali para fazer um registro, sei lá, de um helicóptero caído, e aí eles estão ali num enquadramento super bonito, num cantinho, enquanto o helicóptero todo destruído ali, ornando o quadro. Então assim, né, essa insanidade, essa destruição, essa violência que existe nesses grandes temas, né, que o Éder comentou, serem super rasos no texto, e eu concordo, eu acho que na imagem ele consegue fazer isso a partir de uma forma irônica, né, que a gente leva ao extremo, né, o que é hiper ali estético, e aí a gente volta e pensa, olha, talvez isso tudo aqui esteja um pouquinho exagerado demais, será que ele não está criticando de fato essa desumanização que a gente tem com as imagens? Tanto é que existem alguns momentos ali um pouco mais de seriedade, né, uns lapsos ali que os personagens parecem, enfim, voltar a traumas ali para a cabeça deles, especialmente ali com a personagem da Kirsten Dunst. E quando isso acontece, a câmera fecha ali no personagem e o fundo vai se desfocando, tem um efeito meio caleidoscópico que aparecem umas outras cores no fundo. Então a gente não vê nada do que está no fundo, a gente não vê nada dessa coisa estética que está à volta deles, né? É um lapso ali de consciência, logo o filme volta a focar tudo que tem ali aos fundos e, enfim, esse discurso que eu estava mencionando até então volta à tona. E aí, fechando esse porém aqui gigantesco, eu entendo que a gente tem esse filme que martela o tempo inteiro essa ideia da plasticidade desumanizadora da coisa, mas eu acho que também, como o Éder estava falando pro texto, de certa forma isso também é um pouco reducionista das discussões que a gente poderia ter sobre imagens em contexto de guerra, pessoas que produzem essas imagens. Porque legal, a gente pode até questionar o quão estético imagens de guerra ou de outros conflitos devem ser, porque se a gente tiver uma imagem ali que a gente considera feia, aquilo ali também é estética. E ela também vai contar algo sobre aquele contexto, né? O contexto não é só o conteúdo que a gente vê, é um combatente contra outro, em tal país, sei lá o quê. Como a gente filma aquilo ali tudo, também diz algo sobre aquele conflito. Então a estética de uma imagem também traz debates morais, né? A gente focar ali em contexto de guerra, uma personagem morta em primeiro plano, com a cara ali estampada, qual que é o efeito que a gente quer causar nisso? Isso é necessário? Ou a gente mostrando ele de costas, um pouco mais afastado, vai ter um outro efeito ali, será que é suficiente, né? Porque o jornalista queria transmitir com aquela imagem? Nathan, eu acho que só uma última coisa, assim, que eu acho que me incomodou um pouco, também não é uma coisa que me incomoda, mas eu falo, de novo, sabe? Tem duas coisas, na verdade. A primeira delas é que tem momentos ali que ele tenta colocar algumas músicas ali pra estilizar certas cenas de violência, né? Inclusive, eu tava assistindo recentemente uma nova série do Amazon Prime, Fallout, que é adaptação de um jogo, e eles fazem muito isso também, que é algo que veio herdado da Marvel ali também. Então ali eu sinto que o filme, em alguns momentos, ele tenta ter esses momentos descoladinhos ali, né? Pra trazer um outro olhar para aquelas cenas, para aquelas atrocidades que estão acontecendo, e assim, eu já tô cansado disso, chega, sabe? É um recurso aí já um tanto quanto cansado no cinema, sabe? Que talvez tenha começado lá atrás com, obviamente que até antes disso, né? Mas na minha cabeça ali com Cães de Aluguel, ali do Tarantino. E um outro ponto também, que eu acho que ele acaba sendo um pouco excessivo, né? Para trazer e reforçar essa fascinação pelo clique, pela imagem, várias vezes a gente vê ali as fotos, né, como se fossem a revelação das fotos, né, através do olhar ali dos fotógrafos. E eu acho que é um recurso que acaba ficando um pouco cansativo, porque constantemente ele traz, olha só a imagem que ela conseguiu fazer disso, daquilo. E eu queria trazer um exemplo prático do porquê eu acho que esse filme ele pode ter aí um discurso um tanto quanto problemático quando a gente fala sobre guerra, sobre movimentos extremistas, né, que acabam levando a governos totalitários. Eu tava assistindo recentemente uma entrevista, né, que o elenco ali, né, tava a Kirsten Dunst, o próprio Wagner Moura, eles foram num morning show ali, que é comandado pela Whoopi Goldberg. E aí, chega um determinado momento que ela fala ali, né, então é porque esse filme não é um filme político, não é um filme sobre a bandeira azul ou bandeira vermelha, né, ela tá fazendo uma referência ali entre os dois presidentes que vão ali brigar
pela cadeira presidencial desse ano, né? E aí o Wagner Moura vira pra ela ali meio, né? Então, meio sem jeito. Acaba sendo sim um filme político. Então, perceba, esse reducionismo pode levar a esse tipo de discurso, entendeu? Não é sobre isso ou aquilo. E isso acaba voltando para aquela ideia que a gente discutiu de apolitização, né? E aí o discurso sobre a guerra, ele fica bastante raso, né? Porque a gente sabe, uau, a guerra é ruim, não vamos ter guerra. Ok, legal, mas a gente precisa discutir, né? O que promove essa guerra? Por que ela acontece? De que forma ela está acontecendo? Quem são as pessoas que estão sendo prejudicadas por ela, né? Quem de certa forma, acaba atacando, quem está sendo atacado. Então, assim, todas as discussões, elas vão para o espaço para a gente discutir essa ideia da imagem, né? Essa obsessão pela imagem que o filme passa aí 1h45 fazendo. Bom, esses seus 2 primeiros incômodos não são coisas que me afetam muito, Éder. Enfim, antes de falar do principal, que eu também tô na mesma linha que você, acho que, enfim, colaboram para mostrar como ali os personagens são meio alienados dessa situação, né? Essas músicas que entram o tempo inteiro, né? Para dar um aspecto um pouco mais pop pra coisa, acho que tá ali alinhado com esses personagens ali sensibilizados com a guerra. Enfim, então não me incomoda, acho que inclusive dialoga com esse discurso maior que o filme tá querendo trazer aqui. Mas aí você tava falando sobre esse filme que é meio isentão, né, no discurso de guerra que ele propõe ali pra gente, e eu concordo contigo, eu acho que se a gente tá falando ali que a gente tem essas imagens plásticas e tudo mais, que a gente tem de fato aqui é uma guerra muito plástica, né, uma guerra totalmente sem contexto. A gente não faz a mínima ideia de quem ali tá indo contra quem. A gente sabe que existem 2 lados que se atiram porque o outro lado tá atirando. A gente sabe que as guerras são ruins, mas a gente também não pode pintar que existe só um lado do bem e do mal nessa história, né? Que o presidente dos Estados Unidos, esse grande tirano que a gente não sabe por que raios ali as coisas estão acontecendo. Os jornalistas, eles buscam essa imparcialidade, que de certa forma poderia explicar, né, porque a gente não sabe do contexto de nada, porque eles estão imparciais nesse conflito, né, embora a imparcialidade seja um conceito completamente utópico dentro do jornalismo, mas eles não estão ali de anexo num conflito, eles sabem do contexto que está acontecendo. A gente não pode simplesmente cobrir um conflito sem saber quais são ali as razões, as origens, as coisas todas. Então, um filme que quer falar sobre esse aspecto geral da guerra, né, atirando para vários lados de forma muito genérica, só que no fim eu acho que acaba não falando de nenhuma guerra, porque a guerra é também sobre o contexto que a gente tem, né? E assim, eu não vou nem comentar com o jornalista aqui, algumas situações são muito irreais, né, de fotojornalismo, especialmente ali um spoiler para você que não viu o filme, pula aqui, é uma coisa super rápida, né, o Wagner Moura parar, né, o que está acontecendo, uma ação, em guerra, para pegar uma aspa da pessoa, tipo, isso nunca aconteceria, é simplesmente ali uma questão para pegar uma frase de efeito no final e arrebatar, né, com aquela imagem forte, mais uma vez deshumanizadora, que a gente matou aquele sujeito, que era deshumanizador para as outras pessoas que ele se opunha, mas ali os personagens também vão tirar uma foto aglomerado nesse sujeito morto, também mostra a desumanização. Então todos os lados são desumanizados, enfim, a guerra é ruim, mesmo quando a gente está do lado do bem. O que eu quero dizer é que, assim, existe muito reducionismo nesse filme, o que, tudo bem, a gente entende que é um filme que tem uma proposta mais popular, mas acho que ele vai um pouco além da conta e acaba sendo um filme meio inócuo, assim, sabe? Ele quer discutir esses grandes temas, seja da ética da imagem no jornalismo, seja da desumanização da guerra, mas ele acaba passando meio ao largo disso tudo. Então acho que ele até consegue defender bem, né, esse discurso de desumanização pelas imagens, pela hiperplasticidade das coisas, mas ele só fica nisso. Acho que é a única coisa que ele consegue fazer bem. Todo o resto do filme ele fica nesse campo um pouco mais genérico da coisa. Mas agora a gente chegou naquele momento especial que eu e o Nathan nós concordamos aqui, né, sobre dicas boas, que é o 20 recomendar. E eu também vou trazer o 20 recomendar de hoje, não tem a ver com guerra, mas tem a ver com serviços de espionagem. O Wagner Moura tá fazendo várias coisas diferentes, bem legais. Tá aqui uma delas. Ele participou recentemente de uma série do Amazon Prime, né, comandada pelo Donald Glover, que fez Atlanta, né. Ele comanda aí a série do Sr. e Sra. Smith, ele é um dos protagonistas ali da série, e ela tem uma premissa bem interessante, que a cada um dos episódios eles chamam uma pessoa famosa de Hollywood, ali de um papel importante, pra ali ter uma interação na série. E um desses episódios, o Wagner Moura está nele, então assim, é uma série divertidíssima, curta. Eu acho que ele consegue introduzir um novo olhar aí pra essa franquia de Sr. e Sra. Smith, que fez muito sucesso com Brad Pitt e Angelina Jolie. Bom, meus 20 recomendários aqui, que são vários hoje, tá? Eu estou inspirado. O jornalismo aqui começa a bater forte, a gente já, né, tira vários da cartola aqui. A primeira coisa, na verdade, não tem nada a ver com jornalismo. Na verdade, é um filme que lançou no mesmo dia, né, do
Guerra Civil nos cinemas, e enfim, por ter todo esse burburinho, Wagner Moura, talvez ele passe um pouco apagado para muita gente, que é o Sem Coração. A gente tem vídeo aqui no canal, assistam, é um dos melhores filmes brasileiros desse ano, é um filme que vai falar sobre sexualidade, é um filme muito tropical, um filme sobre descobertas, despertares, enfim, assistam o nosso vídeo lá, que definitivamente vocês vão ver na lista de melhores filmes brasileiros de 2024. E as minhas outras dicas, elas não são necessariamente sobre guerra, mas elas falam muito sobre imagem, né? Sobre imagem em situações de conflito, imagens sobre violência, como a gente aborda isso. Um que é um documentário australiano que chama Cannibal Tours, enfim, ele vai acompanhar ali etnógrafos numa aldeia ali, enfim, toda a relação que eles têm, que é uma relação às vezes problemática, mas eles mesmos se filmam nessa situação e cria todo um contexto a mais para isso, nessa metalinguagem que a gente está falando desses caras que aparecem também para produzir essas imagens, como essas imagens são produzidas. E o outro, um doc falso que chama Vampiros da Pobreza, eu acho que tem alguns problemas nesse, eu sou mais fã do Cannibal Tours, mas assim, ele também vai falar sobre pobreza aqui na América Latina. Os dois eu escrevi comentários que eu vou deixar na descrição também no Letterboxd, caso vocês queiram ali um complemento depois vocês assistirem. Mas eu acho que são interessantes por discutir essa ética da imagem em espaços que são ali bastante conturbados e, enfim, que se propõe aqui o Guerra Civil a fazer, mas derrapa ali aqui. Eu acho que esses dois filmes eles conseguem propor debates mais interessantes. Aí são filmes completamente fora do eixo, na América Latina e Oceania, então fica aí a dica para vocês assistirem, com o Complemento Sem Coração, que é um desbunde brasileiro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e passar aí pro seu amigo aí que também assistiu Guerra Civil, para ver se a ideia dele bate com as nossas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, um grande beijo e a gente se vê. Tchau!